Saudações dermatológicas, aqui Tiago Gondim, médico dermatologista, mestre em patologia, membro da SBD e da SBCD. Então damos início hoje à quarta aula da histopatologia dermatológica, dando continuidade ao nosso curso dentro do nosso programa de atualização. Lembrando que nós fazemos um segmento em termos de organização a partir do Atlas de Histopatologia do Liver, o Manual e Atlas. E vamos falar hoje sobre as proliferações epidérmicas localizadas de forma irregular. Então, são proliferações na camada epidérmica, são proliferações que estão localizadas, mas que de forma irregular. Então, o melanoma lentiginoso acral é o seu representante, digamos assim. Então, o melanoma lentiginoso acral é aquele melanoma que acontece em pele glabra, ou seja, pele sem pelos, né? Pele da palma e da planta, as regiões ungueais e periungueais. Então, melanoma lentiginoso acral, pele glabra. Normalmente, esse melanoma ele é mais lembrado em termos de literatura para asiáticos e afrodescendentes, onde é o principal tipo. Em verdade, ele tem uma semelhança aos outros tipos, né, aos outros fototipos, aos outros grupos. Contudo, o que acontece é que nessas pessoas essa forma de melanoma lentiginoso acral ela termina sendo mais comum. Então, provavelmente não há envolvimento com a questão solar. A gente sabe que no melanoma existe aí uma intermitência em relação à exposição. O melanoma ele é mais comum em termos de exposição solar naquelas pessoas que fazem uma exposição intermitente, aquelas pessoas de fototipo mais baixo e que fazem uma exposição demasiada em algum ponto de sua vida, principalmente na infância e na adolescência, com queimadura solar. O prognóstico do melanoma lentiginoso acral normalmente não é bom, é um prognóstico ruim, devido ao tempo do diagnóstico. Em geral, é mais difícil fazer esse diagnóstico, porque, em geral, ele vem um pouco diferente do que nós esperaríamos. Ele faz uma pigmentação desigual, com limite irregular. É comum que haja descrição do sinal de Hudson, que é aquele sinal de extravasamento de pigmentação, e a camada córnea atua como uma barreira para o crescimento esofítico. Então, isso também apoia a questão do mau prognóstico. Termina por haver um crescimento endofítico, existe um crescimento para dentro, em detrimento do crescimento que seria mais comum para fora inicialmente. Então, essa lesão ela tende a crescer para a profundidade, já que a camada córnea ela funciona como uma barreira. Então, aqui algumas fotografias do melanoma lentiginoso acral. Aqui nós temos uma pigmentação irregular, distribuída. É o que a gente pode chamar de sinal de Hudson, esse extravasamento de pigmentos. Aqui temos uma estrutura em melanoníquea, em uma das unhas, e a outra parece ter uma estrutura mais localizada, até semelhante ao que seria um hematoma subungueal. Então, decididamente, essa exposição não é o que normalmente nós observaríamos para um melanoma.
Aqui nós temos inclusive a avaliação nessa pele glabra, na pele com dermatóglifos, nós temos uma avaliação da pigmentação de cristas e sulcos, que vamos ver mais à frente como um adendo. Então a gente sabe lá da dermatoscopia que quanto mais se tem pigmentação das cristas, que são as partes maiores dos dermatóglifos, maior o risco de nós termos o melanoma. Então, na figura A, se nós pudéssemos fazer uma divisão para saber quem era o que, nós teríamos o seguinte: essa parte preta, ela funciona como uma parte menor, e a parte clara, uma parte maior. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a parte clara é a crista, ela é maior, e a parte escura é o sulco, é menor. Então, esse tipo de lesão não é uma lesão maligna, porque você tem a pigmentação nos sulcos. Os sulcos são a parte mais profunda e a crista é a parte mais alta. Então, vimos claramente que a crista está sendo pigmentada, mas que o sulco, a crista não está sendo pigmentada, mas o sulco é quem está sendo pigmentado. Aqui a gente vê claramente a questão do diâmetro não, do espaço, né? Da medida. Então aqui nós temos crista, aqui nós temos crista, aqui nós temos crista, aqui nós temos sulco, aqui nós temos sulco, aqui nós temos sulco. Então a pigmentação do sulco não é maligna. Já a pigmentação que mancha os sulcos e as cristas, então aqui, ó, aqui estão os sulcos. Os sulcos lá dos dermatóglifos. Então esse tipo de pigmentação, ele borra tudo. Então em torno de 30% desse tipo de pigmentação é melanoma. Aqui no D também temos uma similaridade com o C. O A e B são pigmentos de sulcos. O B, o C e D são pigmentações de sulcos e cristas. Tá? Então, esse tipo de pigmentação que borra a crista tem em torno de 30% para ser melanoma. Quando a crista é totalmente borrada, aí nós temos 80% de chance de melanoma. Então aqui mais uma vez nós conseguimos ver a distância, né? A medida, então a medida do sulco e a medida da crista. A medida do sulco, a medida da crista. A medida do sulco, a medida da crista. E aqui nós vemos que é um tipo de pigmentação em linha dupla pontilhada, né? Então, em vez de ser uma pigmentação, que você pode ter a pigmentação no sulco de uma linha, você pode ter falhada, como se fossem vários pontos. E você pode ter de linha dupla, pigmentação do sulco, ou então de
linha pontilhada dupla, como vemos aqui no caso. Conseguimos ver bem aqui, linha pontilhada dupla. Não é melanoma. A pigmentação é de sulcos. Aqui nós vemos muito bem o que é o sulco. O que é o sulco. E o que é a crista. A crista ela é maior. Então a não pigmentação da crista não é melanoma. A pigmentação aqui é de sulcos. Aqui também temos a pigmentação de sulcos, só que a pigmentação aqui, diferente da anterior, que são linhas, né? A gente vê uma linha, vê outra linha. Aqui nós temos duas linhas pigmentando o sulco. Podem ser linhas contínuas, ou linhas falhadas, ou linhas pontilhadas, mas continua sendo sulco. Vejam que a crista ela é muito mais espessa do que o sulco. Aqui nós temos uma pigmentação de cristas. Então veja aqui como a diferença é brutal. Então, claramente, aqui essas pigmentações elas são mais espessas, então elas são cristas. Pigmentação de crista é melanoma. Aqui pigmentação de sulcos não é melanoma. Aqui borrado. Borrado é o padrão que a gente chama padrão fibrilar. Esse padrão fibrilar, 30% deles são melanomas. Padrão fibrilar. Aqui nós temos mais um padrão fibrilar. Então existe o aspecto borrado de cristas e sulcos. Aqui mais uma vez padrão fibrilar. Aqui não. Aqui nós temos o chamado lattice-like. Lattice-like, que ele forma como um padrão de uma cesta. Aqui lattice-like, padrão de uma cesta. Aqui nós temos a pigmentação dos sulcos bem fininhos. Só que um sulco se liga ao outro. Esse é o padrão lattice-like. Então passa pela crista, mas não borra. Olha aqui um sulco, e aí você tem umas ligações, formando como se fosse uma gaiola, uma rede. É o lattice-like. 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 Então, lattice-like forma uma rede. Aqui o padrão fibrilar, 30% é melanoma. Vejam aqui os sulcos. Então, até o sulco está menos borrado do que a crista. Aqui nós temos os sulcos sendo pigmentados. Aqui nós temos a lesão e a dermatoscopia. Então, o sulco sendo pigmentado em padrão de linha dupla. O sulco pigmentado em padrão de linha dupla. Aqui o padrão lattice-like. Vejam que de um lado tem a foto da lesão e do outro a dermatoscopia. Aqui nós temos um nervo acral globular. Então nós temos glóbulos. Então não tem aquele padrão paralelo que a gente viu até agora, são chamados padrões paralelos, porque eles pigmentam cristas e sulcos. Aqui nem tem pigmentação de crista nem sulco, são glóbulos. É comum em nervos congênitos.
Aqui nós temos linha simples com pontos, mas só nos sulcos. Então, nós temos uma associação de pigmentação de sulco com a latice-like, que é aquela que passa como uma rede, cruza a crista. É névoa, é benigno. Então, aqui ele ainda diz que é um padrão latice-like associado a um padrão fibrilar. Eu não vejo padrão fibrilar aqui, vejo só o padrão latice-like, não colocaria como padrão fibrilar. Aqui mais uma vez o padrão de sulcos, ele coloca aqui como sendo um padrão fibrilar, também não vejo como padrão fibrilar, discordo aqui da orientação. Embora sim, o que ele diz que é o padrão fibrilar é porque existe mais uma certa pigmentação nessa região, na crista. Mas eu não colocaria isso como padrão fibrilar. Tá? O padrão fibrilar eu vejo como muito mais importante, como essa fotografia, que existe um acometimento muito importante das cristas, principalmente, nesse padrão borrado. Aqui nós não temos esse dito comprometimento das cristas de forma importante. Aqui nós temos uma melanoníquea. Então, a melanoníquea ela já mostra que talvez exista algo aqui na lúndula, né? na raiz ungueal. Então, a gente costuma dizer que essa melanoníquea ela pode ser referência ao nevo, pode ser referência ao melanoma. Aqui a gente tem a avaliação da melanoníquea em um padrão mais complexo, então padrão falhado, padrão mais comprometedor, muito mais parecido com o melanoma do que uma simples melanoníquea racial ou medicamentosa. Aqui nós vemos o sinal de Hudson, esse extravasamento de pigmento. Também vemos aqui que a dermatoscopia dessa lesão. Na dermatoscopia nós notamos um padrão que a gente chama em freio ABS, né, que é aquele que vai falhando. Então a gente vê aqui que as estruturas elas vão falhando. Então ela não é contínua, digamos, nasceu aqui na lúnula e vai de forma contínua, com a pigmentação contínua. Não, há momentos de irregularidade, a gente consegue ver muito bem aqui a irregularidade. Então isso é característica de melanoma na dermatoscopia da unha. Aqui é uma unha com característica benigna, uma melanoníquea com característica benigna. Então a gente vê que existe uma continuidade da pigmentação. Essa pigmentação ela não muda. Aqui nós temos uma pigmentação que vai mudando sim, tá? A gente consegue ver que é tudo falhado, né? É tudo falhado. A pigmentação até em uns pontos ela segue normal, mas em boa parte ela vem e falha e não se continua, né? Então isso é característico do melanoma. Então aqui é uma melanoníquea, aqui é um melanoma. Aqui mais uma vez uma dermatoscopia de uma melanoníquea. Então a gente vê o padrão continuado, como se fosse um freio de um carro normal. Aqui também um freio de um carro normal, contudo a gente tem aqui nessas pontas, a gente tem uma alteração, uma pigmentação irregular. Então aqui nós já temos uma possibilidade maior de um melanoma, porque houve aqui um engrossamento, um aumento da pigmentação
como se nada tivesse, ó. Na realidade ele aconteceu e parou de pigmentar. Ele vinha pigmentando e parou. Então a unha vai crescendo, essa estrutura aqui vai sendo jogada para frente e não vem mais nada atrás. Então essa outra também você tem um aspecto falhado, você tem um aspecto de uma alteração forte dessa pigmentação. Então aqui é um nervo melanocítico da matriz, nervo melanocítico. Mas essas figuras aqui de baixo, a C e a D, elas trazem mais similaridade a um melanoma. Então, por exemplo, essas duas primeiras eu não biopsiaria, mas as duas segundas sim, eu faria biópsia. Aqui nós temos uma pigmentação que ela falha aqui no final. Ela tem algumas alterações nessa parte anterior de diferença de pigmentação. Ela tem uma pigmentação aqui como um derrame pigmentar. Então pode ser um melanoma. Então o melanoma lentiginoso acral, né? Lentiginosa significa célula lesional. Então as células lesionais de lentigo, as células lesionais, a maioria, são isoladas e localizadas próximo à junção dermoepidérmica. Então, no melanoma lentiginoso acral, essas células lesionais são isoladas e localizadas próximas à junção dermoepidérmica. As células podem estar em camadas superiores, especialmente no centro da lesão. Então, embora tenhamos uma distribuição localizada na junção dermoepidérmica, no centro da lesão pode haver essas camadas superiores atingidas pelas lesões. Diferente do lentigo maligno, pela acantose irregular, então ele é diferente pela acantose irregular, pela ausência de elastose na derme. Então a elastose na derme significa exposição solar, que é mais comum no lentigo. Caráter frequentemente dendrítico das células lesionais. Então alguns pontos importantes, né? Ele tem uma acantose irregular, ele não tem elastose na derme, então não tem relação forte com exposição solar, e as células são frequentemente dendríticas. Lesões iniciais, microinvasivas ou in situ podem mostrar, especialmente na periferia, um quadro histológico enganosamente benigno. Vejam que as camadas superiores, no centro da lesão, podem estar acometidas, mas na periferia tende-se a ter um quadro histológico mais próximo ao benigno, com melanócitos basais e hiperpigmentação com atipia focal. Então, no centro da lesão também temos atipia citológica, contudo severa e uniforme, e um infiltrado linfocítico liquenoide, obscurecendo a junção epidérmica. Então ele fica naquela região da junção dermoepidérmica com aspecto liquenoide, como nos líquens, e obscurece essa junção epidérmica, dermoepidérmica, simulando até um processo inflamatório. As células tumorais fusiformes e ou arredondadas e células dendríticas pigmentadas são proeminentes. Os melanófagos na derme superior e grandes agregados de melanina no extrato córneo largo. Então, por haver número grande de células atípicas no centro, nas camadas mais superficiais, no centro do tumor, se tem mais pigmentação melânica no extrato córneo.
Então nós temos na junção dermoepidérmica nós temos um quantitativo de células dendríticas, de células melanocíticas, células que podem subir, né, no centro da lesão para camadas mais superficiais, mostrando células atípicas nesse ponto, e a periferia em geral, as células elas são mais próximas ao benigno. Então podemos ter um infiltrado liquenoide, linfocítico, principalmente nessas regiões centrais obscurecendo na junção dermoepidérmica. Então a acantose irregular, a gente consegue ver essa acantose irregular, né, a diferença entre as partes da camada espinhosa. Vamos aproximar aqui. Então vimos aqui na periferia algo mais próximo ao normal, mas à medida que entramos na lesão, temos o acometimento de camadas mais superficiais. Essas células são dendríticas fusiformes. A camada córnea ela pode se enriquecer de pigmentos. Então aqui já do melanoma litiginoso acral, a gente tem o centro da lesão com células atípicas ascendendo a camadas superficiais. Pigmentação na camada córnea, no extrato córneo. Um infiltrado que pode obscurecer, a gente consegue ver aqui, vai obscurecendo a junção dermoepidérmica, infiltrado linfocítico liquenoide. Então aqui a gente tem dificuldade em ver essa zona de membrana basal, a zona dermoepidérmica, porque o infiltrado linfocítico liquenoide ele disfarça. Vemos claramente uma acantose irregular, vemos atipias celulares, principalmente nessa região central, aproximando, dificuldade em se ver a junção dermoepidérmica. Então, células atípicas subindo, ascendendo nas camadas mais superficiais. Células fusiformes na camada basal. Aqui nós já vemos um infiltrado importante. Linfocítico, não mais liquenoide. Filtrado aqui bastante robusto. Pigmentação vista na camada córnea, no extrato córneo. Então aqui nós já temos, inclusive nessa parte que tem o infiltrado, nós já temos células tumorais invadindo. Então, células fusiformes na camada basal. As camadas mais superficiais sendo acometidas.
melanófagos na derme, pigmentação no extrato córneo, então a princípio teríamos uma distribuição localizada e regular dessas células atípicas fusiformes na camada basal. Depois nós temos uma ampliação com elevação dessas células ascendem, essas células vão para camadas mais superficiais, infiltrado linfocítico liquenoide, disfarçando aqui a zona dermoepidérmica. Dessas fotografias na letra A, nós temos um estágio inicial de melanoma in situ, com proliferações celulares, de células hipercromáticas. Na B, nós temos um momento posterior, as células do melanoma já são contínuas e continuamente se proliferam ao longo dessa junção dermoepidérmica e invadem a derme. A C é uma pigmentação por imunofluorescência pelo HMB45, por imunistoquímica, melhor dizendo, revelando também células dendríticas, mas ainda in situ. Na D nós já temos células invadindo a derme, invasão da derme. Aqui nós temos células dendríticas no HMB45, a imunistoquímica. Aqui nós temos também infiltração já do tumor. E aqui células dendríticas na zona de membrana basal. Então, alguns diagnósticos diferenciais para o melanoma lentiginoso acral. Então, nervo juncional, nervo de células fusiformes pigmentadas, o nervo juncional pela sua localização na junção dermoepidérmica, o nervo de células fusiformes pigmentadas pela característica fusiforme das células, o nervo melanocítico recorrente, aqui pela sua característica muitas vezes aberrante, o nervo de Spitz juncional e com poros superficiais, porque são células fusiformes, porque a dermatoscopia pode ter alguns padrões, como o padrão Starburst, que podem confundir com melanoma. O nervo composto pela ação juncional, ou derme com o nervo juncional papilomatoso, o nervo displásico com poro superficial. O melanoma in situ ou microinvasivo tipo alastramento superficial. O melanoma in situ ou microinvasivo tipo lentiginoso acral. Então, o melanoma lentiginoso acral, fazendo aqui uma revisão, ele tem um extrato córneo mais espessado, que é típico. Esse extrato córneo pode ter pigmentação, uma proliferação melanocítica dentro da epiderme, associada com inflamação moderada da derme superficial, e uma proliferação desorganizada dentro da epiderme. Então, células melanocíticas intensamente pigmentadas, predominantemente isoladas, mas focalmente agregadas. Lembrando que no centro da lesão
essas células elas podem ascender a camadas mais superficiais. O infiltrato linfocítico, a gente viu também melanófagos, pigmentações melânicas sendo fagostadas por macrófagos, e pode mostrar proliferação de melanócitos isolados atípicos na camada espinhosa. Então, melanócitos isolados atípicos na camada espinhosa, ou seja, camadas mais superficiais. Bom, então estamos de volta à nossa aula, ao nosso curso de histopatologia. Então, na próxima terça-feira tem mais histopatologia.